Qual foi a experiência que você teve antes de sair de casa? Alguns saíram de casa na escuridão. Alguns saíram de casa preocupados. Fica tranquilo que eu não vou revelar. Alguns saíram de casa sem tomar banho, porque não tinha água quente. Olha lá. Deus quer que você fique preparado, porque tem gente que parou de comprar fósforo porque o fogão é elétrico. Aí a energia foi embora, e agora como é que esquenta água para tomar banho? Eita glória, brincadeira. Mas nesse clima, nessa unção, faça um elogio à pessoa do seu lado. Você está bonito, estou gostando, está lindo. Faça sim um elogio. Olha que elogio poderoso. Você tem o brilho do Espírito Santo. Glória a Deus. É forte. Quer um outro elogio? Você é forte. Você é forte. É por isso que vocês estão aqui. Por isso Deus vos escolheu, porque sois fortes. E quem é forte porque já venceu o maligno. Aleluia. Agora olha para o seu irmão, vê se ele tem Bíblia. Se ele não tiver Bíblia, aleluia, dá uma carona para ele aí. Ah, pastor, no meu celular tem a Bíblia, mas não é a mesma coisa. Pastor, eu não tenho Bíblia. Aqui tem um monte de Bíblia, tá? Para doação. Você que precisa de Bíblia. Ó, tem uma aqui, eu não sei se essa aqui é da dona Ângela, essa aqui é da senhora dona Ângela. Letra grande. Dá logo ela lá. Tem mais Bíblia. Ó, lá tem Bíblia para doação mesmo. Você sabe onde está? Só que a letra é pequenininha. Está lá na prateleira da garagem. Aí eu não sei mais, né? Agora é João que sabe. Oh, glória. Aleluia. Você que precisa de Bíblia, tem Bíblia na igreja para você. Mas abre aí a sua Bíblia. Antes de abrir a sua Bíblia, sacode ela aí. Dá uma sacudida aí. Põe medo no diabo aí, põe medo no diabo. Oh, glória, aqui fala assim, ó, estou armado. Quem está armado aí, mostra essa arma aí. Oh, glória, está armado. Pastor, está no celular, então levanta o celular, não, está no seu celular. Tem uma arma no seu celular aí, tem? Oh, glória, Jesus. Abre Mateus capítulo 5, Mateus 5. Vamos ler o versículo 13 e 14. Antigamente se falava 14, agora fala 14. Glória a Deus. Os antigos ainda falam 14, né? Mas a gramática atual diz que 14 também dá certo. Para quem acostumou fica estranho, né? Glória a Deus. Aí você vai dar uma carona pro seu irmão, porque nessa noite nós tivemos uma experiência e precisamos estar preparados. Cuidado aí. Preparados para não perder a bênção. Preparados para viver o propósito. Preparados como luz neste mundo. Aleluia. Só se você puder e quiser, fica de pé você que encontrou. Mateus 5. Matetiahu ou Matetiahu? Mateus. Alguns irmãos estão assistindo aí o The Chosen. Tá gostando do Mateus do The Chosen, né? Um rapazinho meio autista. Isso é uma ideia do autor, tá? Se encaixa, faz sentido, mas não podemos dizer que sim e também que não. Mas que ele era um homem extraordinário, isso não podemos negar. O evangelho que carrega o nome de Mateus é o primeiro dos 4 evangelhos. Mateus, na Bíblia, vem sobre vários sentidos e significados. Aleluia. Mas vamos ler primeiro e depois a gente fala sobre isso. Capítulo 5, versículo 13 e versículo 14.
Vou desafiar a igreja para aquela leitura dinâmica, né? Na minha direita vai ler o versículo 13, na minha esquerda vai ler o versículo 14. Tá? Essa turma aqui representa o sal da terra, ô glória. E essa turma aqui representa a luz do mundo, ô glória. Até para fazer uma gicana hoje, não dá, João? Ô glória. Vamos lá, 1, 2, 3 e 13. Quatorze. Só o versículo 14. Não se pode esconder uma cidade. Aleluia. Na tradução judaica está escrito assim: vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado novamente? Ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Vocês também são a luz do mundo. A cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Bendito és tu, Rei do Universo, que nos dá acesso à tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Eterno. Santo é o teu nome, majestoso, digno de ser exaltado e glorificado. Nós te amamos, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Senta glorificando o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Que bom que o Espírito Santo de Deus te trouxe a esse lugar. Para algumas pessoas, a dificuldade é só uma oportunidade de ser promovido por Deus. Aqueles que gostam de desafios, eles avançam na graça, na unção do Todo-Poderoso. E o desafio dessa noite foi sair de casa para alguns sem luz. Você que faltou luz lá na sua casa, levanta a mão. Oh, glória. Pode baixar. Você que não faltou luz lá na sua casa, por favor, levanta a mão. Não faltou lá? Oh, glória. Aleluia. Tomou banho, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus está no monte. Nos primeiros versículos, ele subiu no monte com os seus discípulos e começou a falar, ensinando o que nós conhecemos como o Sermão da Montanha. E Jesus ali ensinando o Sermão da Montanha, ele toca nesse assunto, após de falar o que para nós é um texto clássico. Após ele ter orientado os discípulos acerca das bem-aventuranças, do que é ser feliz de verdade, ele olha para eles e lança sobre eles uma responsabilidade. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: as pessoas, elas vão criar uma expectativa enorme em vocês. As pessoas esperam ver em vocês um diferencial. As pessoas precisam encontrar em vocês, os discípulos, vocês, a igreja que se reúne aqui essa noite, respostas. Por quê? Porque nós agora decidimos caminhar com Cristo. Decidimos caminhar com Jesus, oh glória. E se decidimos caminhar com o Criador, com o autor e consumador da nossa fé, nós precisamos entender a responsabilidade que nós carregamos. Você já se deu conta da responsabilidade que você carrega? Você faz ideia de quem você passou a ser depois que você se converteu? Pastor, eu cresci na igreja
E estou até hoje, glória a Deus por isso. Mas você está convertido e se sente convertido? O que é uma pessoa convertida? Primeiro, é uma pessoa obediente aos ensinos do Senhor. Você pode estar na igreja todo santo dia, embora ainda não seja assim aqui, né? Mas você pode estar com um conceito de não perder nenhum culto e ainda assim não ser convertido. Vamos começar de baixo para cima, né? Os adolescentes, eu sou crente. Na escola, não conseguem dar testemunho aos colegas que não sabem que ele é crente. E quando sabem, vivem dizendo, é assim que você é crente? Para ser crente do jeito que você é, estou fora. E eu já ouvi isso de pessoas daqui, dessa casa. Pessoas dizendo, ô fulano, eu não vou para a sua igreja não, porque para ser crente do jeito que você é, eu não quero. Sem dar testemunho, aprontando. Por quê? Essa pessoa, ela está convencida de um evangelho pelo qual ela ainda não provou. E não só os adolescentes, mas pessoas que estão na igreja há 10, 20, 30 anos. Pessoas que se comparam ao nosso amigo nas Escrituras Sagradas, Nicodemos, um mestre, um doutor da lei, um homem formado, um Saulo, antes de se tornar Paulo, um conhecedor, mas que embora tivesse muito conhecimento, estava presente na igreja, ensinando nos altares, ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Jesus não é a religião, embora ele seja o único caminho que nos religa a Deus. A palavra religião vem do religare, que significa religar. Nós não estamos servindo a Jesus pela religião, humanamente falando, mas nós estamos servindo o Senhor Jesus como um servo, um filho grato pelo que Ele fez e continua fazendo a nosso favor. Se você ainda não está servindo o Senhor por gratidão, você não entendeu coisa alguma. Algumas pessoas estão na igreja por medo de não querer ir para o inferno. E estão fazendo as coisas forçadas. Glória. Tá alto, né? Abaixa bastante. Aleluia. Estão forçadas. Pode baixar bastante, que aí eu aumento aqui. Você não precisa ter medo. Você não precisa buscar Jesus por medo de ir para o inferno. Você tem que fazer isso por gratidão e por prazer. Aleluia! Por convicção de que Deus te libertou para que você fosse livre. Gálatas 5. Quando o Senhor traz a responsabilidade para aqueles que estão seguindo a Ele, porque o Sermão do Monte é uma conversa para discípulos. Embora houvesse uma multidão em volta, Jesus está dizendo para mim e para você: você está pronto para passar por dificuldade, por situações pela qual o mundo vai olhar para você com indiferença, mas você vai permanecer? Nos versículos anteriores ao 13, o 11, por exemplo, ele diz assim: como é abençoado aqueles que são insultados, perseguidos por minha causa, são caluniados pela palavra. Como são felizes aqueles que estão passando por uma calúnia, uma provação, mas não negam o nome do Senhor. O que isso significa? Significa que nós, como luz,
ou como sal nessa terra, não podemos agir dessa forma apenas no momento que convém. Nós precisamos expressar o que somos até nos momentos que não convém. Como assim? Você consegue ser luz no momento que as trevas se manifestam de forma que ela começa então a te perseguir? Você consegue ser sal no momento em que todos estão buscando te afrontar? Esses dias, eu vou dizer isso com tristeza no coração, eu tive a oportunidade de perceber a mudança de uma pessoa pelo fato dela ter perdido alguém que ela amava e lançado sobre Deus a culpa da sua perca. Pensa em uma pessoa que estava disposta como sal da terra, uma pessoa que estava ali ativa, trabalhando, se lançando, mas no momento em que perdeu, não foi apenas um luto, foi pior que isso. Foi uma atitude de dizer para Deus: o Senhor tirou de mim o que eu mais amava. E talvez tenha sido o Senhor por isso. Porque as Escrituras nos garantem que ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Você está preparado para ser sal no momento em que a vida te traz um amargo? E você olha para os quatro cantos e você não vê aparentemente Deus? Ele está presente. E eu fiquei triste em perceber que a pessoa estava agora diferente, que ela tinha mudado simplesmente por causa da sua perca. E agora no seu coração, culpando Deus por ter perdido algo. Deixou de salgar. Deixou de dar gosto em algumas circunstâncias, em algumas situações. E quantas pessoas estão deixando de ser luz por influência, por má influência? Já me deparei com pessoas que eu sentei com elas e falei acerca do reino de Deus. Ela: uau, é isso que eu quero, que glória, que bênção. E minutos depois que ela sentou com outra pessoa, ela estava completamente desanimada e não queria mais saber. Pessoas vulneráveis que não têm convicção e certeza do que querem. No nosso linguajar são as Marias levadas pelas outras. São como um barco sem leme, para onde o vento sopra, ele vai. Você tem convicção de quem você serve? Você tem convicção do Deus que você está buscando? Será que se acontecesse alguma coisa com os pastores, com a liderança, você ia dizer: agora eu vou congregar em outro lugar? Você pode orar pelo som, irmão. O som também fica endemoniado. Não estou falando do sonoplasta, não. Pode sim, em nome de Jesus, mas presta atenção na mensagem. Às vezes na nossa vida nós somos afrontados por uma realidade que não esperávamos. Quantas pessoas são crentes em homens? Estão na igreja por causa de homens. Estão servindo a um Deus que não existe.
por causa de um conceito de estar fazendo para agradar a homens. Eu não estou aqui apenas porque eu quero estar aqui, e glória a Deus por isso, mas muito mais porque eu entendi a missão que Deus me confiou, em momentos pelo qual o Senhor me provou, tocando aonde mais doía, tirando o que mais parecia ser grandioso. Você já passou pelo vale da sombra da morte? Ou já viu alguém passando e você dizendo: bem, se for, eu não quero mais saber de Deus? Não se escandalize, mas Deus está prestes a pedir alguns Isaques. Não que Deus queira matar o amor da sua vida, mas Deus quer fazer você entender que Ele é o centro. E uma vez que Deus deixa de ser o centro, você não é luz nem sal. Você está apenas convencido de ser. A luz, ela não está nem aí se está ventando. Se o interruptor está ligado, vai continuar aceso. Pode ter a tempestade que for. Será que é fácil, é possível apagar a luz do sol? Deus pode, mas o homem não. Não importa se existem nuvens tapando o sol durante o dia, ele continua lá. Basta Deus soprar um vento, tirar as nuvens e a gente já começa a contemplar. Ele continua lá. Uma vez que você prepara a sua comida e põe o sal, é até possível, se você quiser acrescentar água ou mais alimento sem sal, você tornar a comida sem gosto. Mas remover, uma vez que você colocou o sal, você não consegue mais remover sem acrescentar água, sem pôr mais comida. Alguém tem essa habilidade de remover o sal do alimento? Tem? Não dá. Você pode acrescentar mais alimento sem sal, para diminuir o sal. Uma vez que você está convencido de quem você é, uma vez que você entende a sua identidade, não importa o que vão falar de você, você continua sendo justo, você continua sendo íntegro, você continua de pé. Podem te afrontar, glória a Deus, você continua convicto da sua decisão. A decisão que você tomou em Cristo Jesus de viver a vontade dele, plena, boa, perfeita e agradável, vai fazer você se encontrar com ele. O mundo espera dos homens e das mulheres uma postura que gera segurança. Ou é, ou não é. Não é assim? A gente tem ensinado as filhas, pelo amor de Deus, meninas. Eu tenho conversado muito com a pastora sobre isso. Eu acho que ela tem falado muito, em particular, para muitas mulheres. Não casem com homem frouxo. Ou é ou não é. Tem que ser firme. Ainda que ele erre pensando que estava certo. Firme. A coisa mais triste é Deus confiar algo a uma pessoa que não sabe o que ela quer. Uma hora ela quer, outra hora ela quer. O que você quer? Deus está te perguntando agora. O que você quer para a sua vida?
que você quer? Um dia o Senhor fez uma pergunta dessa de forma espiritual a um homem que disse, do jeito dele: eu não quero riqueza, mas também não quero ficar pobre. Eu quero ter o suficiente para que não se encontre em mim soberba, mas para que eu também não tenha motivos para reclamar. Algumas pessoas estão nesse padrão, e esse é um padrão de pessoas conformadas, ou que querem se conformar. Não interprete mal, mas Deus espera que você seja inconformado. Nunca ingrato, mas inconformado. Sempre grato, mas inconformado. No bom sentido da expressão. Está todo mundo descendo, os conformados descem junto. Não, está errado. A orientação bíblica não é para mim fazer o que todo mundo está fazendo. Não é porque todo mundo está indo para a festinha agora, pular o São João. Para eles é com João, né? Não é porque está todo mundo agora deixando de ir para a igreja, para ir para a balada. Não é porque está todo mundo acendendo uma fogueira. Você tem que acender. Você tem um ano todo para fazer isso. Porque você tem que deixar para fazer justamente no dia em que alguém vai ser glorificado e não é Deus. É como a história do chocolate. Por que você tem que comer chocolate justamente no dia que Deus disse para comer ervas amargas? E o mundo está pregando dizendo chocolate. No dia da Páscoa. Não se trata de Páscoa, de São João, se trata de decisão. Se trata de uma postura de você se manter como homem de Deus, como uma mulher de Deus. Como alguém que tem certeza do que quer. Uma vez que Deus te chamou para ser luz, seja luz. Para ser sal, seja sal. Está escrito, o sal pode perder o sabor. E hoje alguns chegaram aqui sem energia, sem luz. Ela pode ir embora. Eu disse isso explicando quem era Adão no Éden. Um ser reluzente. Literalmente Adão tinha luz em seu corpo. E quando ele pecou, ele apagou. O pecado nos apaga. Uma vez que Deus está restaurando isso, ei, você é luz. Na essência do primeiro homem que foi formado, você é luz. Você, como luz, precisa contagiar. Não é contaminar, é contagiar. Se nós apagarmos toda a luz, esse único lanterna, essa única lanterna, estou de outra linha de raciocínio, ela pode gerar uma facilidade de vocês me identificar. Ela não é tão grande assim. Ela não irradia tanta luz. Ela não é tão poderosa. Mas ela surte um efeito, vai fazer barulho. Tá vivo, né? Mas ela faz diferença mesmo do tamanho que ela é. Nós, diante do que somos, não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar alguma coisa. Você pode clarear o caminho de alguém. Você pode conduzir alguém a Jesus com a sua luz, contagiando o coração de um homem perdido.
Aleluia. Eu fico feliz quando eu vejo um homem de Deus, um evangelista, usando o dom que Deus o deu para falar do amor de Jesus. Não perca a oportunidade de convidar alguém ou de se aproximar para falar do amor do Senhor. Nesses dias não tem sido fácil e por isso nós não podemos deixar de ser sal. Não é porque está difícil que a gente vai desanimar. Ah, mas não quer vir mesmo, mas não quer aceitar Jesus, mas não quer nada com nada, mas... Ei, não confunda o que a Bíblia fala e chama de pérola aos porcos. A oportunidade de brilhar na vida de alguém que precisa de uma oportunidade é você entender e ser sensível a isso. E não olhar para as circunstâncias pelo fato da pessoa não demonstrar vontade, desejo algum. Mas você sentiu? O Espírito Santo de Deus está te impulsionando. Eu preciso fazer um convite a essa pessoa aceitar Jesus. Ei, você já ouviu falar de Jesus? Cara, não fala para mim não. Não, é sério, é diferente de tudo que você já ouviu. Ele pode mudar a sua vida. O Evangelho nos dias de hoje tem sido escandalizado. Porque homens e mulheres que vão para a mídia porque querem dinheiro estão escandalizando. Homens e mulheres que querem usufruir dos bens da lã, da ovelha, estão perdendo a essência. Mas não é por causa deles que a gente tem que parar. Nós vamos continuar, porque a Bíblia diz que no meio do trigo também havia joio. E entre aqueles que buscam o Senhor da salvação, estarão aqueles que não hão de alcançar a salvação, porque vive uma vida de engano. E isso não pode me desanimar. Você pode chegar em casa e não ver comida, alimento e desanimar. Como eu posso servir um Deus que não me deixa ter o que eu quero? Porque não se trata disso o Evangelho. Para de transferir para coisinhas insignificantes o que realmente é o Evangelho. Como disse uma diaconisa, tem pessoas que estão em casa sem fazer nada, mas não conseguem pensar assim: eu vou ver o que o meu irmão está precisando. Eu vou ver o que a igreja precisa. Eu vou ali para saber como está o andamento da obra, da igreja. Será que o pastor tem algo que eu possa fazer? Pode ter certeza. Mas ao invés disso, nós nos acomodamos e achamos que se eu não fui chamado, se ninguém ligou para mim, eu não preciso ir. Eu vou dizer para a diaconisa Nanai, para a gente dar um fim, um basta. Porque eu particularmente não gosto de escala de limpeza. Isso é triste. Pastor, é bom porque organiza. Para a igreja não. Para a sua empresa, para a sua casa. Para a igreja é os voluntários, é os que amam, é os que querem. Tem culto quarta e domingo, você vem se você quiser. Eu não tenho que ficar dizendo: fulano, faz uma escala, põe aí fulano, ciclano, beltrano, para vir amarrado. Pastor, não vai dar para mim hoje não. Amém, glória a Deus, eu estou aqui. E se eu não tiver, os anjos virão e vão soprar o vento e vai limpar esse negócio. E glória a Deus. Só que quando eu paro para pensar, eu sou luz, eu sou sal, mas eu não quero florescer.
Eu não quero salgar. Eu não quero agir como alguém que é diferente. Deus não bajula ninguém. É você que decide. Eu posso convencer essa lâmpada de que ela é uma lâmpada? Ela é, pronto, acabou. Você entende isso? Ô lâmpada, você é uma lâmpada. Não, irmão. Não tem isso de te convencer. Ou você é ou você não é. Quem decide isso é você. Eu sou luz. Eu sou sal. Pronto e acabou. Quem é que vai mudar isso? É você. Você não precisa que ninguém fale isso para você. Você quer fazer a diferença? Faça. Você quer ajudar alguém? Ajude. Você não está entendendo? Não aprendeu? Vem para os cultos. Aprenda. Tem momento que a gente começa assim, presta atenção. A vida de Saulo. Eu quero servir a Deus. Amém. Eu vou estudar para isso. Amém. Eu quero estudar com o melhor professor. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero fazer o que ninguém está determinado a fazer. O quê? Eu vou perseguir esse povo que está dizendo que está servindo a Deus. Por quê? O coração dele está repleto de fazer a vontade de Deus. Deus falou, opa, gostei desse camarada. O perseguidor porque ele está achando que está fazendo por mim. Ele está achando que ele está me agradando. Agora eu vou pegar ele e vou fazer ele me agradar de verdade. Você está entendendo? Os inconformados que estão fazendo a coisa errada, mas está fazendo com zelo, com amor, com carinho, para a glória de Deus. Deus pega ele e converte o coração dele. Aí ele acorda. Ei, estava errado. Meu irmão biológico hoje é pastor, mas começou sendo um coroinha, porque queria, não, tem que servir a Deus, tem que servir a Deus, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Deus pegou ele, não é por aí não, cara, é por aqui. Você quer servir a Deus? Deus vai te pegar e vai colocar você no lugar certo. Uma vez que você erra de forma inocente, querendo acertar, se preocupa não, Deus não vai levar em conta. A Bíblia diz isso. É ignorância sua. Ele vai te pegar e te colocar no caminho certo. Fala aí, agora continua. Zelando, amando, cuidando, servindo. Com fidelidade. Aleluia, Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você nasceu para ser luz e para ser sal. Não tenha dúvida disso. Se coloque de pé, por gentileza. Você tem dúvida disso? Alguém dentro da sua casa não está sendo luz. Faça você a diferença. O Caleb me corrigiu. Eu não sei o que foi, mas ele me corrigiu. Ah, sim. Eu acredito que eu estava pintando alguma coisa aqui com ele, a bicicleta dele. E aí eu falei uma palavra que não é um palavrão. Mas ele falou, pai, você está falando isso dentro da igreja. Eu posso até falar, irmão, né? Aquilo que a gente faz no banheiro, número 2. Entendeu, né? Eu falei forte, né? Né? Ele olhou para mim, ô pai, você está na igreja? Você entende? Você cria essa mentalidade, a criança, ela vai crescer entendendo isso. Por mais que não fosse uma palavra, entende? Mas a expressão, a forma. Porque algo caiu e a gente, na força da expressão, na inocência, a gente expressa. Deus te chamou para fazer a diferença. Pega na mão do seu irmão. Eu não sei se essa luz do seu lado está acesa, se ela está fraquinha, não sei se ela está forte. Eita glória! Alguns estão ligados no 350, no 220, ô glória!
Eita glória! Quem tem placa solar em casa aí sabe o que significa. Significa que ela acumula energia. E o fato dela acumular energia, ela tem para liberar. Oh glória! Aleluia! O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui, querido. Aperta a mão desse irmão aí com carinho. Oh glória! É para incomodar um pouquinho só. Eu tô aqui. Fecha os teus olhos. Você pode transferir mesmo através da sua mão uma unção. Pastor, e quem está desanimado não vai transferir para mim? Não. Porque a Bíblia diz que a bênção é maior que a prova. A luz, por menor que seja, é maior que as trevas. A glória, ela é maior. O bem vence o mal. As coisas boas superabundam as coisas más. Pastor, eu peguei na mão de uma pessoa negativa, de uma pessoa assim, assado. Se você tiver assim também, os dois vão morrer. Mas se você crê que o Espírito Santo de Deus está aqui, ele vai reacender a chama no seu ser. Eu desafio você que está segurando na mão do seu irmão a orar em línguas, a falar em mistério com Deus. Abre a tua boca em mistério. É assim que a chama acende. É assim que o fogo pega. É assim que Deus faz você reluzir. Pastor, eu não sei falar em línguas. Fala com ele. Ei, ensina-me, Senhor, e eu falarei. Abre a tua boca. As palavras estão na sua mente. Põe para fora. O Espírito de Deus te trouxe aqui para incendiar a tua vida. Eu vejo nesse lugar evangelistas, pastores, mestres, doutores, apóstolos. Eu vejo homens, labaredas de fogo que vão incendiar a sua casa, a sua rua, a sua cidade, esse país. Você é luz desse mundo. Ei, não se conforme com a frieza. Não se conforme. O Espírito de Deus quer te fazer brilhar. Ei, libera a tua voz. Deixa fluir. Abre a tua boca. Olha o mistério. Pastor, eu não consigo. Eu te destravo agora no nome de Jesus. Seja destravado. Seja destravado agora. Fale em línguas. Fale em mistério. Ei, que caia por terra toda a religiosidade. Que caia por terra toda a religiosidade. Todo o legalismo. Que caia por terra todo mau entendimento, má interpretação. Quem ora em língua, ora edificando-se a si mesmo. Ore ao Senhor. Quem fala em língua não edifica ao próximo, mas a si mesmo se edifica. Seja fortalecido. Seja fortalecida. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia dizendo que você só vai falar em língua quando você entrar em êxtase. Você fala no momento que você precisa e quer falar. E esse é um momento propício para isso. Ore ao Senhor. Aumente o volume da sua voz. Ore em línguas. Ore em mistério com teu Deus. Fale com Ele. Não fale para si, fale para Ele. Fale para Ele. Fortaleça o teu espírito. Oh, que a tua
se apagar. Oh, como um sal, que você não venha se tornar insípido. Ei, Ele está nesse lugar. Ele está aqui. É através do seu fortalecimento que você vai ser curado e vai curar vidas. É no momento que você reluzir. Oh, Espírito de Deus, caia por terra todo espírito de engano, caia por terra toda acusação do inferno, caia por terra todo levante das trevas, caia por terra toda opressão, toda corrente. Solta, Satanás, em nome de Jesus. Solta essa vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach, manifesta o teu poder. Oh, aleluias, aleluias. Libera a tua mão, levanta as tuas mãos a Ele. Diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me como luz